Você que tem a Bíblia pode acompanhar, ou pode ler ali. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Eu quero falar um pouquinho, eu quero dar o título de A Humildade de Deus. Amém? Amém. A humildade de Deus. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Diz assim: me farão um santuário e habitarei no meio deles. A minha tradução diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Amém? Irmãos, quem conhece a Bíblia sabe que isso trata-se de que Deus falou com Moisés lá no Monte Sinai. Quando Deus se manifestou no Sinai, no deserto de Sinai, para o povo de Israel, para lhe dar as leis. E a Bíblia diz que foi algo tão tremendo, irmão, que o monte fumegava, o monte tremia, se ouvia barulho de trovão e relâmpago, e a glória era tanta que até os animais que tocassem no monte morriam. E conta-se a Bíblia que o povo estava lá embaixo tremendo de medo, a ponto de falar: Moisés, você vai e fala com Deus e depois você passa o recado para nós, porque nós não queremos falar com Deus. O tamanho do pavor e do medo que o povo estava diante da tamanha glória manifestada no Sinai. E lá de cima Deus vendo, e Deus vê o povo acampado lá nas suas tendas, nas suas barracas. Deus dá todas as ordens para Moisés, e depois de todas as ordens Deus dá uma última ordem. E por último Deus fala: então agora eu quero que você faça uma tenda, uma barraca para mim, conforme tudo que eu vou lhe mostrar. Você vai fazer para mim esta barraca para que eu possa habitar no meio do povo. O povo estava com medo de Deus, mas Deus queria estar perto, estar próximo do povo. E a Bíblia diz que ele manda fazer um tabernáculo, uma tenda, para que ele pudesse também habitar no meio do povo naquela tenda. E olha o que é interessante, irmão, porque como é que o povo morava no deserto, irmão? Não eram as tendas, não eram os barracos. Sabe o que Deus diz? Todos têm a sua barraca, eu quero que faça uma para mim também. Não só Deus queria estar próximo do homem, como Deus queria também estar semelhante. Deus se fez semelhante ao homem. Deus desceu da sua glória para estar assim como os homens estavam na barraca. Isso a gente vai ver na Bíblia, que é interessante, que ele fala: olha, faz uma tenda para mim, para que eu possa habitar com os homens. Assim como os homens moravam nas suas tendas, Deus também quis uma tenda para estar com o homem. E a gente vai ver na Bíblia que Deus sempre desceu na semelhança, sempre desceu para estar perto do homem. Conta-se uma história, vou ilustrar, antes da gente ler alguns textos que a gente tem aqui para ler. Eu quero apenas ilustrar isso com uma parábola, uma história. Diz que um certo príncipe, herdeiro de um reino muito grande, muito poderoso, se apaixonou por uma camponesa, por uma moça pobre que vivia nas campinas. E aí ele se apaixonou por ela. E conta a história que ele quis se aproximar, mas como se aproximar? Ele era o príncipe.
Ele era o dono de todo aquele reino, o herdeiro de todo aquele reino. E ela era uma simples camponesa. Se ele chegasse como príncipe, ele iria espantar. O que fazer para se aproximar? O que fazer para estar perto? E aí conta essa história que ele se vestiu de camponês. Se infiltrou entre os camponeses para poder conquistar aquela moça que havia lhe roubado o coração. Depois de se conhecerem, de se apaixonarem, o que ele fez? Aí ele se apresenta: eu sou o príncipe, e agora nós estamos com um compromisso de casamento, e eu quero te levar para o meu reino, e você, a partir de agora, reinará comigo. Essa ilustração conta exatamente o que Deus fez com o homem. Deus desceu na condição em que o homem estava, para poder conquistar o homem, para poder nos conquistar como noiva dele. Mas a promessa é de nos levar para o seu reino, para reinar com ele. E não foi isso que Deus fez? Deus desceu na condição em que o homem estava, irmão. Imagina o eterno, irmão, o Deus glorioso. Se você vê a cena do que aconteceu no Sinai, e a Bíblia diz que nem o infinito pode conter a glória de Deus. E esse Deus se dignificar, irmão, a morar numa barraca para estar perto do homem, é algo extraordinário. Deus sempre quis estar perto do homem, mas a Bíblia diz que o pecado separa-nos de Deus. Isaías 59, versículo 2, todos conhecem, diz que as mãos do Senhor não está encolhida que não possa salvar, os seus ouvidos não estão tapados para não ouvir, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Mas Deus sempre, desde o princípio, quando Ele tirou o povo do Egito, a expectativa de Deus era sempre estar perto do povo. A gente olhando a Bíblia, lá no Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus falava com o homem. A gente vai ver no capítulo 2 o diálogo de Deus com Adão, dando a ordem dele cuidar do jardim, dos animais. Depois, quando o homem peca, a gente vai ver no capítulo 3, quando Deus se aproxima e o homem escuta a voz de Deus, o homem se esconde, porque teve medo, porque estava nu. O que nos deixa entender que talvez antes do pecado o homem tinha a liberdade de falar com Deus. Agora a gente está vendo mais para frente o homem, depois do pecado, o homem tem medo de Deus. Mas esse nunca foi o projeto de Deus, que o homem tivesse medo dele. O projeto de Deus é sempre foi, desde o princípio, desde a criação, ter relacionamento com o homem. Deus sempre quis ser o Deus de perto e nunca o Deus de longe. Mas o homem nunca entendeu isso. A gente sabe, irmão, que temer ao Senhor não é mesmo que ter medo de Deus. Temer ao Senhor, irmão, é obedecer os seus mandamentos por amor. Mas Deus não é um Deus que deve nos causar pavor. Primeiro, Deus habita com os homens. Mas depois a gente vai ver na Bíblia. Quem tem sua Bíblia aí? Lê pra gente. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Eu penso que todos conhecem também. Evangelho de João 1 e 14. Vou pedir Montoninho para ler João 1 e 14. Eu vou pedir o pastor para ler para mim aqui Mateus 1 e 23. Mateus 1 e 23. Tem Bíblia aí, ossado, no seu celular? Procura Filipenses 2 e 5, até o versículo 5 ao 8. Filipenses 2, 5 ao 8. João 1 e 14.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmão, essa palavra habitou é a mesma do original, é a mesma que está ali, ó, e habitarei no meio deles. E aí João disse que o Verbo se fez carne. João capítulo 1 começa dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mostrando claramente que Jesus é Deus, eternamente, autor da criação junto ao Pai. Ele estava junto com o Pai, e a Bíblia diz que esse Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Olha um outro texto, Mateus 1:23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, irmão, a Bíblia diz que quando anuncia-se o nascimento de Jesus, o anjo diz, e o seu nome será Emanuel, que traduzido significa Deus conosco, ou Deus entre nós. Percebe, irmão, a humildade de Deus? Enquanto os homens querem ser Deus, enquanto na história quantos reis quiseram ser Deus, quiseram ser adorados, enquanto na história Satanás quis tomar o trono de Deus, roubar a glória de Deus, ser exaltado como Deus, o Deus eterno fez o caminho inverso, desceu na condição humana. E aqui, irmão, eu quero destacar duas coisas interessantes. Primeiro, os três estágios da humilhação de Deus. Primeiro, a Bíblia diz que Deus habitou no meio dos homens. Mas aí, segundo, Deus desce ainda mais baixo, porque a Bíblia diz que ele se fez homem. Não só habitou no meio dos homens, mas ele se fez homem. Os textos que lemos aí, vou pedir a Sara para ler também aí, Filipenses 2:5. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, olha aí, irmão. A Bíblia diz que primeiro Deus habitou no meio do homem, pelo santuário, pela tenda. Agora, Deus querendo o homem mais perto, a Bíblia diz que Deus desceu na forma humana, se esvaziou da sua glória, tomou a forma humana e se fez semelhante aos homens. Percebe, irmão? A humildade e o grau que Deus desce, e aonde Deus chega para estar perto do homem, tudo isso a gente sabe com um só objetivo: resgatar o homem para si, trazer para perto de si o homem que o pecado afastou. A Bíblia vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então eu disse, Deus estava primeiro, habitou no meio dos homens. Segundo, Deus se fez homem. Terceiro, agora a Bíblia diz que Deus desceu de novo para habitar no homem. Lá atrás, Deus manda fazer uma barraca para ele estar no meio dos homens. Agora a Bíblia diz que nós somos o santuário de Deus. Nós somos a barraca. Como diz o pastor Pedro aí um dia, né? Nós somos a barraca onde Deus mora. Ele ficou assustado, pedindo. Chamei de barraca horrorosa. Nós somos a barraca Né? aonde Deus mora. Veja o que diz a Bíblia.
Vamos botar lá de novo, João 14 e 17. E alguém lê para mim 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Abre para mim Coríntios, Marquinhos, Marco Antônio. Capítulo 3, versículo 16 e 17. E alguém lê aí para mim. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A Bíblia diz Jesus prometendo o Espírito Santo, né? Antes Jesus fala assim, e o Consolador que eu enviarei em meu nome, ele estará. O mundo não vai conhecer ele, mas vocês conhecem, porque ele estará convosco e habitará em vós. A Bíblia diz que Jesus, antes dele ir, ele fala para os discípulos assim, olha, não fique triste, eu vou, mas eu volto. Ele disse que voltaria na forma do Espírito Santo e que ele estaria com os discípulos até a consumação do século. E olha que a Bíblia diz que ele iria habitar no homem. Vamos ver aí, 1 Coríntios 16 e 17. 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A Bíblia diz que nós somos o santuário onde Deus habita. Hoje Deus não habita mais, irmão, num templo. Esse templo aqui é a casa de Deus, porque a gente está aqui e a Bíblia diz que Deus habita entre nós. Mas se isso aqui deixar se não tiver crente aqui para adorar, isso é uma casa de cimento e de tijolo. A Bíblia diz que hoje ele não habita mais na tenda, mas ele habita em nós. Nós somos o santuário de Deus. Olha o que é interessante isso, irmão. Tem gente que reconstrói a tenda. Hoje a gente tem um negócio de o povo voltar lá nos judeus de novo, né? Reconstrói a tenda, a arca da aliança. Porque inclusive a Bíblia diz que não deveria se fazer outra arca. E nem uma réplica, a Bíblia proíbe até a réplica de se fazer a réplica da arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Onde eles iam, ele levava aquela arca. Se eu fizer hoje uma réplica de uma arca aqui, como fazem as igrejas por aí, e eu sair de casa em casa carregando essa arca, dizendo que essa arca está levando na sua casa a presença de Deus, eu estou invalidando o Evangelho. Por quê? Por que hoje não se carrega mais a arca, irmão? Porque a arca é você, Deus habita em ti. Tu é responsável de carregar a glória de Deus para onde você vai. É lógico que na lei essas coisas eram válidas, porque a Bíblia diz que o Antigo Testamento era a sombra de algo futuro e a realidade se cumpriu em Cristo. Então, irmão, não faz sentido carregar a arca uma vez que o Espírito habita em ti. Não faz sentido ter uma arca para que a glória de Deus caminhe contigo, uma vez que você é a habitação e santuário de Deus. Agora vamos parar para pensar um pouquinho, irmão. Já pensou na responsabilidade que temos de levar conosco a glória de Deus aonde a gente vai? De sermos representantes de Deus aonde a gente passa. E essa responsabilidade é grande, porque toda vez que Israel fazia burrado, o nome de Deus era blasfemado. Toda vez que a gente está blasfemando
Em nome de Deus. Mas vamos continuar aqui, caminhando. Primeiro, Deus habita no meio dos homens. Segundo, a Bíblia diz que Deus habita no homem. Não, Deus se fez homem. Terceiro, a Bíblia diz que Deus agora habita no homem. Eu e você somos a casa de Deus ambulante. Porque esse santuário no deserto era algo ambulante, que caminhava para o povo. Você hoje é o santuário de Deus ambulante. Por isso que a gente não chama isso aqui de santuário. Chamamos de templo, porque é um templo onde reunimos. Mas santuário é você, que leva a palavra de Deus, que leva a glória de Deus por onde você vai. Por isso que quando Jesus ele falou com os discípulos e comissionou os discípulos a ir, ide por todo mundo pregar o evangelho, toda a cultura. No original, esse verbo está no gerúndio, né, pastor? Significa indo. Significa indo. Você, por onde você passa, você é o evangelho. Você proclama o evangelho por onde você passa. E aí, por isso que a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos que essa era uma realidade. Toda vez que a igreja se dispersava, o povo era disperso e cada um, aonde chegava, as igrejas iam se plantando, o evangelho ia se espalhando. Quanto mais eles espalhavam os crentes, era pior para eles, porque os crentes se espalhavam onde eles chegavam, eles pregavam o evangelho e ganhavam as almas por Jesus. Mas agora, irmão, a Bíblia diz que Deus nos levará para habitar com Ele. Primeiro, Ele habitou com o homem, depois Ele se fez homem, hoje Ele habita no homem, mas a Bíblia diz que nós habitaremos com Ele. Vamos ler 2 textos aqui. Aliás, um texto, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Quem achar, lê para mim. Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora, irmão, olha interessante. Capítulo 21, versículo 3. Alguém lê para mim o versículo 22. Mesmo capítulo, versículo 22. Uma outra pessoa lê aí para mim. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Queridos, a Bíblia diz, final de tudo isso, será que nós habitaremos de novo com Deus. A Bíblia diz, Deus habitará conosco. E a Bíblia diz aí, olha, e Ele mesmo habitará com eles, e Ele será o seu Deus, e Ele será o seu povo. E Apocalipse diz que lá não viu o templo, não viu o santuário. Por quê? Porque não faz necessário o santuário, o próprio Deus está ali. E o próprio Deus será o seu Deus. Agora você sabe qual a diferença de Deus habitando no meio do povo? Lá no deserto, na barraca, com agora quando estaremos habitando com o Senhor por toda a eternidade, depois que o Senhor nos levar, buscar a sua igreja e estivermos para sempre com Ele. Lá no deserto, Deus precisou de uma barraca, habitou no meio do povo. O povo não podia ver a face de Deus, porque nós somos carne, pecadores. A Bíblia diz que a gente não pode ver a glória de Deus, ver a face de Deus e ficar vivo. Deus caminhava, a glória de Deus caminhava com o povo por uma barraca ambulante.
no meio delas. Agora, lá no céu, a Bíblia diz, o apóstolo, eu pedi o pastor para abrir para mim aqui, eu esqueci de anotar, lá o texto da carta da Epístola de São João, que diz que, parece capítulo 3, né? Amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, veremos. Isso aí. O pastor vai abrir aí o capítulo 3, né? Verso 1? Qual que é o versículo? É o 2. O 2, por favor. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha, qual é a diferença, querido? Lá no deserto, e agora, com a vinda de Cristo, Deus se fez semelhante aos homens. Deus desce na condição humana. Mas agora a Bíblia diz que o quadro vai ser diferente. Nós seremos semelhantes a Ele. E assim como Ele é, veremos. Agora sim veremos a Deus como Ele é, face a face. Falaremos com Deus, habitaremos com Deus, estaremos com o Senhor por toda a eternidade. A Bíblia diz no reino de paz e justiça, aonde não há furo, aonde não há pranto, aonde não há dor, aonde não há nada. Só para encerrar, percebe o quanto Deus desceu, até onde Deus chegou a se humilhar. O texto que Sara leu aqui é interessante, porque ele diz assim que Jesus, sendo Deus, não teve por orgulho ser igual a Deus, mas esvaziou-se, humilhou-se a ponto de morte de cruz. É por isso que eu quis dar esse termo, a humildade de Deus. Você percebe até onde Deus chegou para resgatar você, para estar com Ele por toda a eternidade. Para ter você, não só com Ele, mas dele, para toda a eternidade. Deus despiu-se da sua glória. Deus habitou em barraca. Deus sendo infinito, imensurável, grandioso, se dignificou a habitar num corpo mortal como esse que nós temos. Deus, mesmo sendo infinito e glorioso, irmão, resolveu arrumar uns camaradas como o pastor Elis, assim, para ser canal dele, para ser casa dele, para ser morada dele. E todo dia, a hora que a gente acorda, a gente tem que olhar para o céu e falar assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor quis morar num traço igual eu. Mas mais que isso, irmão, a Bíblia diz que nós habitaremos com o Senhor por toda a eternidade. Amém. Esse que Deus fez, irmão. Se vestiu de camponês, se fez pequeno. Enquanto muitos estão querendo ser Deus, Deus resolveu se fazer pequeno para nos resgatar para Ele. E esse é o fim da história, querido. Nós estaremos para sempre e eternamente com Deus. Deus abençoe a tua vida. Amém. Queria que a gente ficasse com essa palavra, a humildade de Deus. E antes de encerrar, nós temos alguns minutos ali. Pastor, agora eu queria cantar 506.